Olá, sejam muito bem-vindos a uma edição especial do Pauta aqui no Sistema Sagres. Saímos do estúdio, estamos na Campus Party, evento que aconteceu recentemente na cidade de Goiânia, e a gente traz destaque para você relativo à tecnologia, à inovação, e vamos juntos em uma edição especial que a gente fala desses assuntos para você hoje aqui no nosso programa Pauta. Ao meu lado, nesta edição especial, nesse primeiro bloco do programa, está a analista de inovação do Hub Goiás, Suelen Bastos. Suelen, seja muito bem-vinda. Muito obrigado pela participação em uma edição especial que hoje a gente está fora do estúdio, acompanhando os desdobramentos da Campus Party. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. É uma honra compartilhar desse assunto tão importante para o ecossistema com a TV Sagres. Bom, Suelen, conta para nós a respeito então do que é o Hub Goiás. A gente sabe que é um espaço que está situado, para quem é da cidade de Goiânia, na região central, ali no setor leste universitário. Conta para a gente o que tem lá e o que é o Hub Goiás. O Hub Goiás é um centro de excelência em empreendedorismo inovador, é o primeiro hub público do Centro-Oeste, uma iniciativa do governo de Goiás, e ele é gerido por um OS de Recife, Pernambuco, que se chama Porto Digital. A gente tem um plano de trabalho para conectar pessoas e negócios com inovação. Isso, Ellen, você trouxe ali, né, essa conexão de pessoas com inovação. É esse o conceito do Hub? Isso, esse é o nosso conceito, é o nosso propósito, democratizar o acesso à inovação. De que forma isso acontece? Através de programas de fomento, através de programas relacionados a startups, editais, competições, maratonas de inovação para jovens, cursos gratuitos relacionados a temáticas de inovação. Então, hoje o Hub ele é um ponto de apoio para qualquer pessoa que tenha interesse em se conectar com o universo da inovação e de forma gratuita. E só para fechar essa questão do Hub, e o próprio acesso também às pessoas que desejam utilizar o espaço. O Hub é aberto para a população que às vezes queira utilizar como um escritório temporário, vamos dizer assim, não sei se é essa a expressão mais correta, mas de utilizar como uma estação de trabalho ali para desenvolver alguma atividade. Hoje nós estamos localizados no setor universitário, né, bem próximos às universidades, a terminais, tem um acesso bem tranquilo. Tem um cowork gratuito, que é um termo de uso de espaço e trabalho compartilhado. Então, se você tem interesse em se conectar com o Hub e utilizar esse espaço, é só entrar em hubgoias.org, no botão Reservas, você solicita o agendamento de coworking. Tem salas de reuniões, ar-condicionado, Wi-Fi gratuito e tudo isso, né, de forma acessível. Bom, a gente falou um pouco do Hub, né? Acho que é importante essa prestação de serviço para a comunidade, para quem nos assiste, mas você, durante a Campus Party, trouxe algumas informações para quem participou do evento, trouxe uma palestra com o tema Pivotei. E agora, relacionado a isso que nós estamos falando, a tecnologia e a inovação, ao desenvolvimento de pessoas. O que é esse termo? Pivotei. E por que pivotei e agora? Pivotei é um termo muito usado no empreendedorismo, que significa mudar a rota. Né? Às vezes o negócio começa com um nicho específico e no percurso eles percebem que às vezes não é essa dor do cliente, que às vezes não é o recorte que ele precisa atingir. E aí pivotei significa mudar a jornada. Eu trago isso na palestra para falar em relação à carreira.
às vezes um estudante ou um profissional tem interesse em mudar a jornada e ir para a inovação e de que forma ele pode fazer isso. Então na palestra eu trago dicas estratégicas de como se conectar com oportunidades do ecossistema de inovação, independente da sua área de formação. Você tocou a respeito de oportunidades. Durante a pandemia, nós vimos uma série de oportunidades que foram criadas. O seguinte aspecto, de que as pessoas estavam muito acostumadas com formas tradicionais de se relacionar, tanto pessoalmente quanto profissionalmente. Havia já um encaminhamento de algumas questões, mas ao mesmo tempo uma resistência. E durante a pandemia não teve jeito. Assim, houve a necessidade de a tecnologia ser utilizada. E agora, nesse momento pós-pandemia, como é que a gente pode avaliar, Suelen, nessa busca por novas oportunidades e por esse uso mais intensificado da tecnologia? Então, a pandemia nos mostrou que existem novas formas de trabalho, né? O home office, por exemplo, é uma delas, né? Então, por exemplo, hoje existem empresas que os times trabalham 100% remoto, né? E o trabalho remoto é uma das formas inovadoras de trabalhar. E como é que você pensa de uma forma inovadora esse trabalho? Como é que eu controlo isso? Então, existem metodologias de trabalho para que você avalie os resultados, por exemplo, né, do time. O Scrum, metodologias ágeis, a Daily, que é uma forma de um relatório diário de reunião, na qual o time responde perguntas, ferramentas tecnológicas para controle dessas tarefas, né, um Trello, um Monday, uma agenda totalmente online. Então, existem formas diferentes de trabalhar que a pandemia nos mostrou. Formas diferentes e também para públicos diferentes. Por exemplo, na Campus Party, a gente viu a presença massiva de jovens. Os nativos digitais já estão aí, muitos trabalhos que foram apresentados. Como é que a gente pode pensar em inovação para uma geração que já nasceu nesse contexto, vou ser redundante, já nasceu num contexto inovador? Eu acredito muito na pauta da educação, que é para falar para esses jovens novas formas de trabalho, mas não somente se prender à formação técnica, mas também à formação socioemocional. É muito importante, além do conhecimento técnico, ter também as habilidades socioemocionais do trabalho, né? Trabalho em equipe, comunicação, gestão de conflitos, isso é muito importante. Então, hoje, o universo da inovação, é muito importante que esses jovens entendam que, além de dominar ferramentas tecnológicas, né, procurar novas profissões, entender habilidades de liderança, por exemplo, para se situar nesse contexto. A gente via nesse contexto de liderança, quando analisamos a carreira nas formas tradicionais, as pessoas tinham uma tendência de permanecer mais naquela função, naquela organização. Com a geração mais nova, já há um pensamento distinto de produção, de entrega de resultado e de satisfação pessoal. Já uma nova dinâmica. Como é que a gente analisa, Suelen, essa nova dinâmica nesse contexto de inovação e de desenvolvimento de carreira? A nova dinâmica é que muita coisa mudou, né? O comportamento hoje da geração Z é que os dados nos mostram que às vezes elas não permanecem muito tempo numa mesma empresa. E eu acredito que é muito importante que as gerações anteriores entendam esse novo perfil. O que eles querem, o que eles anseiam, ouçam, né? Hoje o comportamento muito é que a geração jovem ela está muito conectada, por exemplo, com redes sociais, com o digital. Então o tempo de atenção mudou, a linguagem, a comunicação. Hoje eles querem também não somente se dedicar ao trabalho, mas se conectar com outras atividades além do trabalho, né? Atividade de voluntariado, se envolver com a arte, com a cultura, com hobbies que possam acrescentar, é um dos comportamentos dessa nova geração. Então eu acredito que nesse ambiente
para que você possa se comunicar com essa juventude e entender o que eles gostam, quais comunidades eles se conectam, né? Porque hoje o conceito de comunidade, ele não está só no ambiente empresarial, mas também com essa galera jovem, né? Tem o pessoal que gosta de design, tem a galera que gosta de programação, alguns gostam de linguagens específicas e eles se reúnem para discutir sobre isso. E uma transição para esse novo momento e aquilo que é feito de uma forma tradicional? Porque ao mesmo tempo que eu usei a expressão os nativos digitais estão aí, mas ao mesmo tempo há uma dificuldade com questões que elas ainda estão presentes, de utilizar ainda um desktop, né, pela facilidade que as pessoas hoje têm com o celular, para usar um programa básico, um Word, um editor de texto, um Excel, e que as empresas, algumas ainda reclamam, né, que os que estão vindo não sabem usar essas ferramentas que elas ainda são importantes para uma série de situações no momento. Como é que a gente pode pensar a transição destes dois momentos? Eu trago uma coisa muito importante que é a educação profissional e tecnológica para jovens a partir de 16 anos, né? E hoje, no contexto do ecossistema goiano, existem instituições de acesso gratuito para essas formações, né, que é de letramento digital mesmo para esses jovens. Quando você fala em ecossistema, né, a gente traz aí a expressão, né, fazendo um recorte dela, associando lá com a natureza, né, com o conjunto de seres vivos que desenvolvem diferentes papéis ali na natureza. No ambiente tecnológico, como é que a gente pode transferir essa expressão? Eu sei que ela é importante. Por que ela é importante? Ela é muito importante para compreender o todo, porque o ecossistema hoje, o que compreende ele? Governo, instituições acadêmicas, comunidades, as empresas, os hubs trabalhando de forma articulada. Esse é o ecossistema. Então, é essa articulação que vai propiciar, que pode propiciar uma série de resultados. No setor público, desenvolvimento de política pública, né, na iniciativa privada, o desenvolvimento de algumas ações, geração de oportunidades, é nesse aspecto? Isso, nesse aspecto. Imagine uma esteira na qual ali no início tem a formação que a gente chama de talentos. Sem a formação de talentos não é possível desenvolver negócios. Então é muito importante o início ali, né, ter essa formação para que as pessoas possam entender o que é inovação, o que é uma startup, entender o que é um processo de busca de investimento para o meu negócio, de que forma eu posso empreender, qual que é o meu papel dentro do ecossistema, onde que eu estou localizado. Então, talentos hoje talentos e comunidades está muito bem situado dentro do ecossistema para que as pessoas possam se conectar. O gerenciamento de riscos também faz parte do ecossistema? Faz parte. É importante entender dados relacionados à inovação. Tanto que hoje existe um mapeamento do ecossistema, né? No site do Hub vocês conseguem acompanhar. É um e-book gratuito para as pessoas entenderem o que é o ecossistema, quais são as startups mais envolvidas e mais engajadas, os tipos de startups, o que são os laboratórios de inovação, o que tem enquanto pesquisa no ecossistema e como ele está aquecido para que haja melhora nos índices de inovação do estado de Goiás. Também as oportunidades de diferentes áreas, conhecer as diferentes áreas, também está dentro desse universo? Está dentro desse universo também. Hoje, né, existe aí uma necessidade de talentos na área da inovação, que vai desde um profissional de captação de recursos, de investimento, alguém que entenda de inovação aberta, alguém que entenda de ideação, dos processos de criação e curadoria de startups para programas. Existe sim uma necessidade hoje de ter em Goiás mais profissionais capacitados na área de inovação. E isso você apontou na sua palestra. E é isso que eu apontei na minha palestra. Quais são os caminhos
para você se conectar com as oportunidades de inovação do ecossistema. E nesse sentido, o que você pode identificar para a gente em relação a carências, mas ao mesmo tempo oportunidades? Hoje, por exemplo, existe uma necessidade de mentores de área. Desde um mentor de Canvas, um mentor de inovação na área de sucesso do cliente, ou de pitch, ou de marketing, né? Tanto que no Hub tem um programa que se chama Mentores da Inovação, que a pessoa pode se inscrever e ela passa por um processo de formação para se tornar um mentor do ecossistema. E ser o mentor pode colaborar para uma ascensão de carreira? Pode colaborar. Hoje você ter no seu currículo, tanto como um mentor em editais, em programas, ou avaliador, ou uma pessoa que de alguma forma esteve em maratonas de inovação, seja como participante, voluntário ou organização, pode sim enriquecer a sua marca pessoal e o seu currículo. E em termos de áreas, a gente está falando aqui de carências, né? E a mentoria, o papel do mentor sim é importante. Mas como é que a gente pode analisar a atuação dele, mas pensando assim, em segmentos mesmo? Por exemplo, na indústria, na agricultura, em outros segmentos econômicos que são importantes aqui no estado, a gente consegue fazer esse mix, essa associação? É possível, né? Tem um cargo que se chama analista de inovação, que às vezes a pessoa pode se conectar tanto com a parte de projetos, desenhar projetos e programas, quanto também pensar diferentes formas de inovação. Então, por exemplo, eu posso ser um analista de inovação e trabalhar com educação no contexto de inovação. Desenhar maratonas de inovação, ou programas e projetos, ou editais para startups. Então, por exemplo, no Hub hoje existem eixos, né? Tem o eixo de desenvolvimento de negócios, tem 2 analistas de inovação. Tem o eixo de inovação aberta, que é uma pessoa que desenha programas e projetos relacionados à inovação aberta, tanto para governo quanto para empresas privadas. Então, existe sim diferentes áreas dentro desse guarda-chuva de inovação que o profissional pode se conectar. Então, um profissional, por exemplo, da área da tecnologia, ele pode se especializar para a área de dados e ser um cientista de dados especialista em inovação. Suelen, a gente está caminhando já aqui para o final da nossa entrevista, mas eu ainda queria abordar 2 pontos contigo. O primeiro deles é que nós apontamos muito aqui sobre a nova geração, mas e quem já está na estrada da vida? Quem já percorreu um caminho? Ainda há oportunidades, quando você fala no pivoteio, lá no início a gente voltando, né? A mudança de rota. Para quem já está na estrada, dá para fazer uma mudança de rota também e pensar em novos rumos, trajetórias nesse ambiente de inovação? Sim, é possível, aproveitando o que você já sabe. Então, se você é um profissional da comunicação, tem habilidade em escrever, é possível ser um profissional da comunicação em inovação, né? Escrever matérias ou desenvolver conteúdos relacionados à inovação. Aprendendo termos, o que é ecossistema, o que é startup, fazendo cursos do Hub, por exemplo, entendendo como funciona o contexto das maratonas. Se você é um profissional do design, você pode aprender como aplicar o design na área da inovação, até para as novas profissões, o UX, UI, que é o profissional que desenvolve telas e protótipos, né, sites, etc. Então é possível fazer uma reciclagem. Existe uma jornada que eu vivenciei, né? Eu sou graduada em artes visuais, mas no momento da minha carreira eu me conectei com um evento de tecnologia e inovação e pensei, como eu posso me conectar com esse universo? E aí eu me conectei com o voluntariado, eu participei de maratonas, algumas eu fui premiada, eu me conectei também com o network, relacionamento é muito importante, além da formação, e a partir do momento que o profissional se conecta com as comunidades de Goiás também, que tem mais de 40 comunidades mapeadas, ele tem sim uma oportunidade de, quem sabe, fazer uma transição de carreira, aproveitando o que ele já sabe. Mesmo quem já está numa idade mais madura, ainda há tempo? Ainda há tempo sim. E para fechar, você falou do voluntariado e essa
era a outra questão que eu queria abordar contigo. Como é que é seu trabalho voluntariado? E como é que você encontrou nele também uma oportunidade de colaborar com outras pessoas, mas ao mesmo tempo de se desenvolver? Então, eu me conectei com o voluntariado, foi em 2018, que eu participei de um evento da comunidade Google que se chama DevFest. Geralmente ele recebe mais de 700 pessoas. Foi o primeiro evento que eu me conectei. E a partir disso eu descobri, né, que algumas pessoas, nível sênior em Goiás, começaram com o voluntariado. Então, de alguma forma, eu repliquei o que elas repassaram. Então, eu fui voluntariado em organização de maratonas, no Startup Weekend, que é um evento que você aprende a criar uma startup em 54 horas. Eu fui palestrante voluntária também em alguns eventos, né? Na Campus Party eu palestrei em 2022. Então, eu comecei a aprender, de alguma forma, vendo também como as pessoas da inovação fazem, como elas lideram equipes de eventos, como elas montam eventos. Eu participei também como voluntariada na organização do Hackathon da NASA, agora recentemente. Então, assim, você vivenciando nos bastidores, você consegue aprender muitas coisas ali com as pessoas mais experientes. E também se conectar com o mentor. Acredito que é importante você, de alguma forma, se aproximar de pessoas mais experientes, né? Às vezes se conectar pedindo uma mentoria de 30 minutos por mês, para saber como é que você faz, né? Eu quero me conectar com qual cargo? De que forma eu faço isso? Existem pessoas que têm interesse em desenvolver para o ecossistema o que elas aprenderam, como eu. Buscar uma transferência de conhecimento. Sim, isso mesmo. Suelen, eu quero agradecer você pela entrevista, por essa conversa, nesse pauta especial que a gente está falando direto aqui da Campus Party sobre tecnologia, inovação, carreira. Muito obrigado por essa oportunidade que você nos dá de conhecer um pouco mais de todo esse ambiente. Obrigado pela oportunidade, por esse programa tão incrível. E eu me coloco à disposição, né, enquanto pessoa engajada no ecossistema, para qualquer pessoa que tenha interesse em discutir mais sobre esse tema. Obrigada. Agradeço mais uma vez a participação aqui no pauta especial da analista de inovação do Hub Goiás, Suelen Bastos. Nós ficamos aqui nesta primeira parte do programa, mas há outras atrações. Na sequência, meu colega Johan Germano, também direto aqui da Campus Party, tem outros destaques especiais aqui para você neste pauta especial. Então não saia daí, o pauta volta já já. De volta com esta edição especial do Pauta, direto de um dos estúdios aqui montados dentro da Campus Party, maior evento de tecnologia aqui do Centro-Oeste. E nós vamos falar nesse bloco de como a tecnologia tem aí como uma de suas preocupações, a própria Campus Party tem essa preocupação, que são as políticas públicas e a inclusão por meio da tecnologia. E é sobre isso que nós vamos falar agora nesse bloco, empreender e tornar possível o acesso à educação de qualidade por meio das novas tecnologias. Essa é a missão de uma startup criada pelo Eurico Neto, que está aqui ao meu lado, ele que é designer e também é idealizador da Estudaí. A Estudaí é uma plataforma de ensino socioeducativa criada por ele. Eurico, seja bem-vindo a essa edição do Pauta. Muito obrigado. Eu fico muito feliz de estar participando aqui do Pauta, né? E a gente tem o objetivo também de a gente trazer informação e a gente também informar e conscientizar a população que é possível a gente trabalhar política pública, inclusão e tecnologia, fazendo uma inovação aberta e assim garantindo um aprendizado melhor para os nossos alunos, que recentemente a gente passou por uma pandemia e onde eles ficaram muito prejudicados, e ainda mais os nossos deficientes intelectuais e ou que tem algum tipo de comorbidade intelectual também, eles ficaram muito prejudicados, quem tem TDAH e baixa visão
daltonismo, eles ficam muito prejudicados porque eles não acompanham o ritmo que a gente tem dentro de uma pessoa que não tem essas comorbidades em sala de aula. E a pandemia? Por isso que depois da pandemia, quando eu participei da Campus Party 2022, que foi no finalzinho da pandemia, eu senti essa necessidade e com convívio também, da onde que eu sempre vinha acompanhar minha avó para fazer tratamento de saúde, eu convivia com muitas crianças com transtorno de espectro autista que vinham aqui para Goiânia para poder estar procurando atendimento à pestalose. E a gente via que tinha que melhorar, que tinha como a gente poder aprender a atenção dele em diversos dispositivos eletrônicos, devido às cores, os formatos que estavam dentro das interfaces. Você falou que vinha para Goiânia sempre em busca de tratamento porque o Eurico ele é de Quirinópolis, não é isso, Eurico? Sim, exato. Nessas idas e vindas para Goiânia é que você teve então esse desafio à sua frente. O Eurico que sempre teve afinidade com tecnologia, né, designer aí desde 2014 e chegando então nessas idas e vindas para Goiânia que você teve esse desafio à sua frente e criou a Estudaí. Sim. E a criação ela aconteceu aqui dentro da Campus Party? Aqui dentro da Campus Party mesmo, uma maratona de negócio, onde que eu participei, né? Ela induz você a produzir uma solução com base no problema real que você vive no dia a dia. E aí, então, a gente se preocupou. E devido a esse convívio que eu tive com essas crianças, né? E nisso aí, em 2022, o meu sobrinho nasceu. Só que a gente não sabia de nada, a gente sabia que ele era diferente, a gente não sabia de diagnóstico, não tinha nada dele. E aí eu propus para a equipe para a gente produzir a Peak Jobs, né, que é uma plataforma, né, para hard skills, soft skills para o mercado de trabalho, né, ajudando as pessoas de baixa renda e também em questão de vulnerabilidade. Esse foi o primeiro nome da plataforma. O primeiro nome. E aí a gente sentiu a necessidade de pivotar quando a gente chegou na Campus Party São Paulo, que aqui a gente ganhou o primeiro e segundo lugar, né, o primeiro lugar da maratona e o primeiro lugar do hackathon. E aí a gente foi com as despesas pagas para São Paulo, onde a gente competiu dentro do hackathon da Visa e do hackathon da Microsoft. Na hora que a gente chegou no hackathon da Microsoft, a gente conseguiu o terceiro lugar e lá dentro a gente teve a necessidade de pivotar o nome e trazer o que a gente ia fazer para serviço, a gente trazer para dentro da sala de aula. Porque, querendo ou não, hoje a base da nossa sociedade para o futuro são as nossas crianças, são os nossos jovens. E por que não melhorar as condições de aprendizado deles hoje no mercado? Ajudar eles a se desenvolver dentro da escola. Eles trazer uma nova política pública de inclusão e também de acesso à informação e tecnologia dentro das escolas. Então, por isso que veio ao nome Estudaí, porque a Estudaí ela veio com a integração das plataformas de ensino que tem já no mercado mas com um tratamento todo especial com documentações que estão reunidas no mundo todo, né? E, ou seja, eu fiz esse serviço de catar todos essa documentação amparado e desenvolver a plataforma com esses parâmetros que estão no mercado e validando ainda com profissionais ainda habilitados com a aba para garantir ainda com os pais e mães atípicas, porque querendo ou não, eles que foram os mais prejudicados foram os nossos alunos atípicos, né? Então, e querendo ou não, a gente tem que melhorar a nossa inclusão, porque a gente tem que entender até quando a gente pode chegar ao nosso direito, até quando, qual que é o esforço que a gente pode ser aplicado aos nossos estudantes atípicos também. E o Eurico contou pra gente que ele desenvolveu essa ferramenta inspirado na situação que você viveu com o seu sobrinho, né? Sim. Que tem o transtorno, foi diagnosticado com o transtorno do espectro autista, o TEA, e essa plataforma socioeducativa ela vem exatamente para atender a esse público, crianças, jovens que têm transtorno do espectro autista, que tem o TDAH, crianças com deficiência, com baixa capacidade visual, baixa visão, exatamente. Mas, Eurico, explica para a gente como essa plataforma atua efetivamente para auxiliar esse público a ter uma educação de qualidade, como que ela funciona? Sim. Primeira coisa que é feito é o cadastro. Com feito o cadastro, né, no cadastro você vai informar as condições
da criança, se ela tem TDAH, se ela tem síndrome de Down, qual que é o nível, se ela é daltônica, se ela tem, ou seja, todos os parâmetros de saúde dela para comportamental. Isso é feito por uma ferramenta ali que faz uma leitura óptica. Primeiro é um cadastro, né? Um formulário dentro da plataforma para você cadastrar, para você ter seu usuário e sua senha. Depois que a criança logou, através do smartphone, você tem câmera. Ou seja, tem uma inteligência artificial que trabalha por trás, através da câmera do telefone, ela faz um mapeamento ocular, aonde que vai ver se a pessoa ela tem multifoco ou hiperfoco, e aí ela vai se ajustando os blocos da nossa interface para ela poder estar extraindo o conteúdo da melhor forma, porque a gente usa uma metodologia chamada compreensão cognitiva, que é como que a gente lê e interpreta a informação, como que a gente recebe essa informação e o cérebro processa. Então a plataforma ela estimula quem tem TEA, quem tem síndrome de Down, quem tem TDAH, quem tem baixa visão ou é daltônico, ou surdos mesmo pode usar, por causa que tem libras dentro dela, extrair essa melhor condição, que é a compreensão cognitiva, ou seja, ele ter uma capacidade de aprender ao máximo sobre aquele conteúdo sendo aplicado. Pode ser ele português, matemática, inglês, francês, pode colocar vários outros cursos também lá dentro também, que vão ser tratados de formas exponenciais, porque a gente tem uma equipe por trás também que trata o tipo de conteúdo e como que ele vai ser aplicado, porque a gente tem psicopedagoga, a gente tem psicoterapeuta, dentro da nossa equipe fonoaudiólogos, multidisciplinares em aba, que ajudam a gente, e também tem parcerias também com outras instituições também que ajudam a fazer essas terapias ocupacionais, para poder a gente também estar validando todo o conteúdo que vai para dentro da plataforma, para que ele mesmo possa ser para as pessoas que possuem algum tipo de comorbidade intelectual, mas também para as pessoas que não possuem, mas elas podem estar utilizando. A plataforma ela é universal, mas ela tem um foco específico para ajudar também a mais as pessoas que têm esses tipos de comorbidades do que quem quer que não tem, porque quem não tem também aprende do mesmo jeito. Você falava para a gente, antes da gente entrar aqui no ar, uma criança que tem, por exemplo, daltonismo, criança daltônica, ela conseguiria fazer a leitura de um livro, identificar as cores por meio dessa plataforma. Exatamente, por causa que no cadastro ela vai colocar que ela é daltônica, ela vai colocar, porque você tem daltônico clássico, que é o verde e o vermelho, mas você tem daltônicos de cores secundárias, então ele vai ativar ao modo daltônico e não vai colocar aquelas cores que estão no cadastro que ele informou. Então, ou seja, de forma que ele pode ter um maior recebimento de informações e sem atrapalhar o seu desenvolvimento dia a dia. Pais de crianças que têm ou são diagnosticadas com alguma dessas comorbidades têm dificuldade, isso é uma realidade. Sim. Tem dificuldade em inserir os filhos na educação, em escolas, enfim, justamente por isso. Talvez não seriam aceitas, e com essa plataforma, essa inclusão passa a acontecer, não é isso? Exatamente, não só isso, a comunidade em si, porque isso daí não vem só numa plataforma, ela vem junto uma comunidade, porque, você querendo ou não, a informação é o combate ao preconceito. Hoje em dia, você receber um diagnóstico de TEA, ou um diagnóstico de TDAH, ou qualquer outro tipo de comorbidade intelectual, há um preconceito na nossa sociedade pré-instalado. E a plataforma Isso Daí, ela não veio só para poder incluir o aluno dentro de sala de aula, mas ela veio também para poder fazer o combate ao preconceito através de informações, que essas informações estão à disposição, só que são tantos lugares que as pessoas não sabem procurar de forma direta. Então a gente procura ela de forma indireta, e aí a Isso Daí ela junta tudo isso em um só lugar, e ainda ajudando as famílias atípicas ainda a superar esse obstáculo ainda, que é o preconceito, que é um dos piores augures hoje na nossa sociedade. E o Eurico trouxe bem esse destaque, a gente está falando aqui de dentro da Campus Party, que é de fato o celeiro da tecnologia
agora também da inteligência artificial, e essa plataforma de ensino socioeducativa trazida aqui, apresentada pelo Eurico, ela também gamifica o modo como a educação é aplicada, né? Existe a gamificação da educação também, não é, Eurico? Existe sim, tá? Como em matemática mesmo, você aprende através de jogos de blocos. Então a pessoa ela monta toda a sua estrutura da sua, vamos colocar, tá aprendendo trigonometria, né? Então ele vai ter um problema desenhado de trigonometria para ele poder estar resolvendo. Uma equação de segundo grau vai ser montada em blocos, ele vai fazer linha por linha a resolução de uma função de segundo grau, de uma função modular, tudo em blocos de modo que torne-se interativo. Ou seja, a pessoa ela não vai ficar monótona, porque tem muitas, hoje grande parte da população brasileira, ela não lê um livro, porque é monótono, e aí desgasta. E com a plataforma a gente tenta prender a maior atenção possível para que o aluno tire a maior aproveitamento da sua matéria aplicada. Muito bem. O Eurico está resumindo, porque são muitas informações relacionadas a essa plataforma. A gente vai abrir para o Eurico trazer informação de como conhecer mais, de como quem estiver interessado quer ter acesso a essa plataforma. Mas eu queria destacar também que o Eurico, por meio de todos esses projetos que ele apresentou e vem apresentando em todas as edições, ele já participou de 10 edições da Campus Party, todas aqui de Goiás, outras de outros estados, São Paulo inclusive. O Eurico ele traz para a gente uma questão também que é muito importante, porque ele é mentor da Campus Party, justamente a partir da apresentação desses projetos. O que faz um mentor de um evento dessa magnitude, Eurico? O mentor, né, da Maratona de Negócios, da onde que eu participo do Startup 360, a gente guia as pessoas a ter a ideia ao negócio dentro da maratona, mas a gente faz ela de forma guiada, que a pessoa ela possa ter conduzir a metodologia para ela ser ser construída. Tipo, vamos usar uma metáfora, aqui uma analogia, que o mentor, o que é? Nada mais. Você está no mundo de Oz, você tem a floresta toda escura e você tem a estrada de tijolos amarelos. O mentor vai pegar na sua mão e vai seguir a estrada de tijolos amarelos até levar até a cidade de Esmeralda. Esse que é o trabalho do mentor. O mentor é chegar, ele te guiar você para você poder transformar o seu negócio de forma que ele possa estar sendo escalado, que ele possa vir até uma incubação, dele poder vir ganhar um aporte, como que eu tive a oportunidade de participar e também ganhar um aporte ainda da Microsoft para o desenvolvimento disso daí. Hoje ela está sendo validada, ainda não está no mercado, mas ela está sendo validada graças ao aporte que eu tive da Microsoft, por causa que a gente, querendo ou não, a Microsoft ajudou muito a gente nesse desenvolvimento da plataforma para a gente poder atender às necessidades. E a gente pegou um exemplo prático disso, a gente acompanhou os dias da Campus Party aqui, e o Eurico esteve conosco quando a gente conversava com o Vitor, ele é um jovem aprendiz do programa Aprendiz do Futuro, do governo do estado, também da Demar Jovem by Renapse. O Vitor apresentava um jogo que ele desenvolveu em que um personagem combate as desigualdades sociais, a pobreza, enfim. E o Eurico estava junto e perguntou, você não quer levar esse seu projeto, o seu jogo, para maratona, para ele poder transformar o jogo dele em um negócio e assim ele poder ter uma fonte de renda. Justamente, esse é o papel do mentor. Você fez isso logo depois que ele concedeu entrevista para a gente, para quem pôde acompanhar o Tom Maior nas últimas semanas, falando sobre a Campus, foi exatamente isso que você fez. Exatamente. Me fala uma coisa, Eurico, a gente já está caminhando para a parte final da entrevista, a gente poderia ficar falando por muito mais tempo aqui do seu trabalho, do seu interesse em ajudar a educação e tornar acessível a educação de qualidade. Como ter acesso à plataforma Educaí e como as pessoas podem conhecer mais, não só sobre a plataforma, mas sobre o seu trabalho também. A plataforma vai ser disponibilizada a partir do ano que vem, porque ela está sendo validada ainda. E como que a gente trabalha com algo que é muito criterioso, então a gente tem que minimizar todo o tipo de problema, né, que a gente tem. Então, ela vai ser lançada o ano que vem, ela está sendo validada, ela não está no mercado. Mas se caso alguém quiser conhecer, pode entrar em contato comigo através das minhas redes sociais, tá? Instagram e LinkedIn.
tá? E aqui eles vão ter como conversar comigo, entender mais e também ter acesso ao pitch de apresentação da Estudaí que a gente utilizou na Microsoft, como que vai ser feito. E a partir do ano que vem, né, a gente vai fazer o lançamento da plataforma Estudaí para a gente poder estar disponibilizando ela, para poder estar atendendo todos os alunos, tanto da rede pública como rede privada, né, do nosso estado, do Brasil, e porque ela tem uma abrangência que pode ser feita em português, espanhol, ela tem escalabilidade mundial futuramente, mas o foco mesmo nosso é no nosso estado, primeiramente. Garantir a inclusão do nosso estado na área de tecnologia e uma vanguarda ainda na inclusão, que é o combate ao preconceito. Queria encerrar essa entrevista aqui com o Eurico com uma frase que ele fez questão de apresentar no material em que ele apresenta a plataforma Estudaí para a gente, uma frase de Paulo Freire que diz que a inclusão acontece quando se aprende com as diferenças e não com as igualdades. Eurico, obrigado por apresentar essa plataforma para a gente, trazer essas informações aqui de dentro da Campus Party. É pura tecnologia, inteligência artificial, games, tudo a serviço de tornar acessível a educação de qualidade para todos. Obrigado pela sua presença. Muito obrigado, eu que agradeço a todos. É isso, fica por aqui essa edição especial do Pauta. As edições do Pauta 1 e do Pauta 2 você já acompanha todas as terças e quintas aqui na nossa programação. Essa edição especial você também pode acompanhar nas nossas redes sociais, também no nosso canal no YouTube, Sistema Sagres. Eu fico por aqui, até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.